Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Deus abençoe. Hoje a gente vai falar sobre Josué 10. É aquela famosa história sobre Josué, ele ter pedido para que parasse o sol e o sol parou. Mas a gente não vai falar sobre essa parte, a gente vai falar sobre momentos antes disso acontecer. A gente vai falar sobre o início desse capítulo. Bom, basicamente o início, o que vocês têm que ter em vista é sobre os personagens que tem nessa história. É Adoni-Zedek, que é o antagonista, e o protagonista seria Josué, e o co-protagonista seria Gibeon. Para quem não sabe, o protagonista seria o herói, o co-protagonista seria aquele que ajuda, o coadjuvante, e o Adoni-Zedek seria o antagonista, o vilão. O Adoni-Zedek ele tinha percebido que Josué ele tinha conquistado a cidade de Ai e seu rei. E também ele tinha conquistado Jericó e seu rei. E Jericó é daquela história lá que ele tinha conquistado lá de Raabe, que a gente tinha já visto, eu acho que em um short também. Mas só que se eu não conseguir, eu posso enviar outro. Mas só que ele tinha conquistado. Adoni-Zedek ele tinha percebido que Josué ele já estava conquistando. E não só isso, ele percebeu que Gibeon, como protagonista, ele tinha feito uma aliança com Josué, com os israelitas, e eles estavam vivendo juntos. E Gibeon, eles tinham ótimos guerreiros. Então, ele ficou com medo. O problema de Adoni-Zedek sendo o antagonista, ele teve medo. E esse medo, ele fez ele fazer uma aliança maligna, no caso. Ele fez uma aliança com outros seis: o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, que eles se juntaram para poder ficar contra, para cercar e atacar Gibeon. Eles e mais outros 5 reis amorreus e outros 5 reis de Jerusalém. Se vocês quiserem saber, o Adoni-Zedek também é rei de Jerusalém, tá? Mas só que tenham em vista isso. Adoni-Zedek, Jerusalém, mais 5 reis de Jerusalém, mais 5 reis amorreus, mais o rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Lax, rei de Eglon, estavam atacando uma cidade que não estava atacando Gibeon só por causa que ele fez uma aliança com Josué e os israelitas. Só por causa disso ele estava atacando, mas ele não estava atacando por causa que Israel estava atacando eles. Era por causa que ele teve medo de Israel. Era por causa que ele teve medo de Josué, por causa que Josué estava vencendo há muito tempo, por causa que Josué ele tinha vencido as batalhas em Ai, ele tinha vencido as batalhas em Jericó, e aí ele atacou. Mas só que o que é interessante, quando Gibeon ele estava cercado, quando Gibeon ele recebeu os ataques dessas cidades, ele clamou, ele pediu ajuda a Josué. E vamos ver no versículo 6, 7 e 8 o que acontece. Versículo 6. Os gibeonitas, que são quem mora em Gibeon, os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os 6 amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Já tem uma curiosidade aqui. Os 5 reis amorreus são todos, tá bom? Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses 6, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. E aí a gente percebe que Deus ele mesmo entregou os 6 na mão de Josué. Tipo, Gilgal não. Os gibeonitas eles estavam pedindo ajuda para Josué e Josué ele foi com os melhores guerreiros. Se Josué ele estava indo com os melhores guerreiros, imagina o Deus Todo-Poderoso se ele não virar com os melhores guerreiros para nos ajudar quando a gente estiver encurralado contra os nossos inimigos. Então lembrem-se disso. Nessa batalha foi a batalha que o sol parou, que é aqui. O versículo 12.
No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Esse capítulo é o dia em que o sol parou. Vamos ver. Então, vamos ver como essa história ela é boa. Quando vocês forem reler, que é Josué 10, vejam que Deus ele foi lá, tudo isso era para ajudar Gilgal. Tudo isso era para ajudar Gilgal, isso tudo era para ajudar Josué, isso tudo era para ajudar só uma batalha de alguns homens. O Deus ele deu nas mãos de homens a vitória por causa que eles confiaram em Deus, por causa que era uma vitória boa, era uma vitória benigna. Benigna? Vamos no simples. Era uma vitória boa, por causa que eles estavam pedindo socorro, eles estavam pedindo ajuda, por causa que foi injusto para Gibeon ele estar cercado por outros, que eles só estavam atacando por medo. Gibeon ele não tinha atacado. Então, vejam essa história. Lembrem-se que o Senhor é bom e sua misericórdia para sempre, dura de geração em geração. Isso daqui eu tô falando decorado, então revejam para ver se está certo. Então, lembre-se do que está escrito. Só lembrem disso, que eu gosto de relembrar desse salmo. Finalizando o vídeo. Salmo 156. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Então, Deus abençoe.